E hoje a gente segue direto para a nossa bancada, estão os três ali já esperando para discutir, para debater os principais assuntos desta segunda-feira e também do fim de semana. Adalberto Melo, seja bem-vindo, é com você. Muito bem, Olavo Sampaio. Estamos juntos no rádio, na TV e na internet, como disse o Olavo, no primeiro programa multiplataformas do nosso estado. Estou bem acompanhado aqui, para você que está no rádio e não está vendo. À minha direita, John Coutrinho, à esquerda, nosso Ricardo Max e os principais destaques dos bastidores da política para você que acompanha a gente. Vai ficar melhor se você participar mandando aí a sua opinião, a sua sugestão de assunto também. Qual é o número, hein? É o 21069403 para você mandar o nosso WhatsApp. Tem aí o QR Code que aí fica fácil. Vai lá, aponta o seu celular e rapidinho você entra em contato com a gente, tá bom? Estamos aguardando a sua participação então aqui no nosso Tá Na Hora Maranhão ao vivo para todo o estado. E olha, antes de acionar os nossos colegas aqui da bancada, no tempo em que a mentira se espalha mais rápido que a verdade, discutir os impactos da desinformação é urgente, não é? Aqui na capital, em São Luís, autoridades e especialistas participaram de um seminário que colocou em pauta os desafios da democracia diante das fake news, especialmente em ano pré-eleitoral. Quanto de desinformação pode mudar uma vida? E se essa mentira que parece inofensiva for capaz de mudar o rumo de milhares de pessoas? Considerando o impacto das fake news no processo eleitoral brasileiro, a Escola Judiciária do TRE Maranhão realizou o seminário Os Desafios da Democracia. O objetivo do evento é antecipar e diagnosticar os riscos e desafios enfrentados pela democracia no ambiente digital, especialmente no cenário onde as redes sociais e a inteligência artificial podem mudar a opinião pública. E a tendência é essa discussão se tornar ainda mais constante com a proximidade das eleições de 2026. O que nós queremos, esse eu tenho certeza que é o desejo de todos nós, é que a população tenha total liberdade, né, de se informar onde ela achar que deva se informar, de preferência na imprensa tradicional, que faz a checagem das informações e possa, a partir daí, formar a sua convicção sobre qual o candidato a escolher, né, e torcer para que o escolhido seja aquele mais qualificado, mais preparado. Nós temos que recuperar o valor do voto, a importância da participação da sociedade. Entre as autoridades e convidados presentes, Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal. Em sua fala, o ministro destacou a relevância das instituições democráticas nesse debate. Nós estamos com um julgamento muito importante nesse instante sobre regras atinentes ao funcionamento da internet, notadamente em face do crescimento do uso da inteligência artificial. Recentemente vimos na eleição da Argentina uma peça eleitoral produzida com inteligência artificial que pode ter alterado fortemente o resultado, de modo que é preciso uma preparação intensiva da justiça eleitoral para essa novidade negativa. E, por outro lado, aos aspectos atinentes à penetração do crime organizado nas instituições, como que você desarma esse cruzamento de dinheiro legal com dinheiro ilegal nas campanhas eleitorais, de modo que eu cumprimento o TRE por essa iniciativa de já começar a se preparar diante de tantos desafios para a eleição de 2026. Nas eleições de 2026, a Justiça Eleitoral deve enfrentar desafios nunca antes vistos, segundo Flávio Dino. Diante disso, é necessário a busca por alternativas que respeitem a vontade popular e a integridade da democracia. Creio, sobretudo, para esse uso intensivo das redes, uma vez que é algo que veio para ficar. Nós estamos vendo dia a dia como essas peças ganham imensa credibilidade, porque a tecnologia se aprimorou, e isso pode levar a uma brutal distorção, uma vez que o único bem escasso em um processo eleitoral é o tempo. Então, imaginemos que, faltando 24, 48 horas para a eleição, se produz uma peça dessa natureza. A Justiça Eleitoral brasileira vai ter o desafio de prevenir, fiscalizar e também de reprimir. Queria girar com a bancada com esse assunto, porque é um assunto extremamente importante, a discussão necessária, não só um seminário, vários. É bom que a Justiça Eleitoral já começou a tratar do tema, Ricardo. E eu confesso a você que eu fico preocupado quando eu olho alguns vídeos, né, ditos hoje, né, tidos como brincadeiras, onde você bota adversários juntos, você muda a voz, usa a voz da pessoa para gravar um vídeo. Na verdade, ele nunca deu aquela declaração. A gente fica pensando, isso na mão errada pode trazer um prejuízo gigantesco à democracia, sim,
principalmente no ano pré-eleitoral, e quanto mais perto da eleição, mais cuidado se deve ter. A legislação precisa ser atualizada para combater com rigor situações como essa, não, Ricardo? Com certeza, Adalberto. Inicialmente, boa noite, Adalberto, John, boa noite a todos. Com certeza, Adalberto. A legislação ela tem que acompanhar a evolução, ainda que não se considere isso uma evolução da sociedade, né? A sociedade muda, a legislação tem que acompanhar essas mudanças. E a fake news é um grande problema. Hoje a tecnologia facilita demais, né, a propagação de mentiras. Paralelo a isso, a gente tem um fator que contribui para que essas mentiras elas sejam tidas como verdades, que é o nosso analfabetismo funcional, né? Que no Brasil é muito alto. As pessoas leem, não entendem o que estão lendo, ouvem, não compreendem o que ouviram, e é mais fácil acreditar numa mentira do que numa verdade, porque a mentira, quase sempre ela vem palatável ao gosto de quem está ouvindo, né? Então é mais fácil acreditar. Agora, a gente precisa reconhecer que o judiciário brasileiro ele tem evoluído nesse sentido, né? Tem acompanhado essa evolução tecnológica com muito cuidado, e é importante que se tenha essa discussão, e mais ainda, que essa discussão ela saia do foro interno, né? de juízes, de operadores do direito, e chegue até a sociedade. João Coutrin, preciso que haja um rigor e que os partidos, os candidatos, apoiadores também, que muitas vezes é muito comum falar: mas o candidato não sabia, o candidato não tinha informação a respeito disso. Foi algum apoiador que foi lá e colocou nas redes. Você imagina hoje a gente viu na Argentina aí, o ministro citou como exemplo, né, o estrago que uma fake news faz. E eu reforço aqui mais uma vez a questão da inteligência artificial. Vai ser a primeira eleição que a gente vai ter com a divulgação tão grande, a propagação e o uso até hoje dessa inteligência artificial. Esse vai ser um dos principais desafios dessa eleição, não, John? Boa noite. Boa noite a todos. Sem dúvida, a gente tem visto que foram criadas regras, Adalberto e Ricardo. Você pode até utilizar a inteligência artificial, o candidato, mas desde que você identifique lá, foi feito com a inteligência artificial. Você pode usar. Agora, tem gente que usa para o mal, né? Para fake news. E se a gente vê, Adalberto e Ricardo, cada vez parece mais real, não é? Se você observar, esses vídeos feitos por inteligência artificial parecem muito real. E aqueles mais incautos, muitas das vezes que não é adepto da tecnologia, que não sabe identificar se é real, se não é, se foi feito por inteligência artificial, acaba aí, portanto, acreditando. E, como se diz, o estrago é muito rápido, né? Até o candidato desmentir, até o candidato tentar, né, ou a campanha tentar desmentir, já pode, portanto, aí ter feito um estrago muito grande na campanha. Então, assim, mais do que nunca, Adalberto e Ricardo, é necessário, sim, que haja uma conjugação não só do Poder Judiciário, dos próprios partidos, dos próprios candidatos, para que atuem juntos no sentido de coibir isso. As próprias plataformas também. A gente tem visto um debate de regulação das redes em que hoje, né, pelo Marco Civil da Internet, as plataformas só tiram o conteúdo com ordem judicial. Né? Então, até obter uma ordem judicial para tirar aquela deepfake... O estrago já foi feito. O estrago já foi feito. Então, por isso está sendo feito esse debate. É um caso de pedofilia, é um caso de deepfake. Tem que tirar imediatamente o provedor. Não pode demorar tanto, né, como demora hoje, muitas das vezes. E aí, numa campanha, meu amigo, como já tem até bunker montado, né, bunkers montados, só para espalhar a fake. Você tem candidatos que contratam uma empresas, alguns já observou isso, inclusive em eleições passadas, só para produzir esse tipo de material, Adalberto. São contratados. E aí, como eu digo, parece muito real, né? Você coloca a voz, você coloca ali as imagens, e não é como as fakes de antigamente, não é? A gente lembra até do caso Reis Pacheco, já passou pelo Maranhão, né? Outras situações, e hoje é uma realidade totalmente diferente. Então é preciso aí que haja uma conscientização também dos próprios eleitores. Pessoas, muitas das vezes, que não têm acesso ainda à informação, à tecnologia, podem cair numa armadilha. Acabam caindo numa armadilha, infelizmente. Aí, só para fechar esse raciocínio do John, tem empresa hoje especializada em criar mentira e tem a empresa especializada em disseminar a mentira com os robôs, né? Quer dizer, é difícil conter. Além disso, é importante que a gente possa aqui, né,
ser mais uma voz no sentido de aumentar o valor das multas e as punições em relação a isso. Porque o que a gente tem observado em eleições anteriores, não sei se vocês viram, chega a próxima eleição, é impressionante o que tem de outdoor na cidade, de gente lançando livro, não sei se vocês já viram, lançando livro, lançando outros produtos, mas na verdade, no fundo, ali está fazendo uma campanha indireta a determinados candidatos. Né? Isso é muito comum. Então, que esse ano a gente possa diminuir ou eliminar, se possível, esse tipo de prática que não tem nada a ver e que causa um desequilíbrio que a própria Constituição determina que não aconteça em relação ao pleito eleitoral. Né? Então, que isso possa acontecer de fato. A gente vai continuar tocando no tema porque ele é extremamente importante e contemporâneo. Vamos girando aqui com os bastidores da política, minha gente. Você vai mandando mensagem para nós aqui no nosso WhatsApp e a gente vai recebendo mensagens do Maranhão inteiro. Pessoal em Morros, Icatu, Axixá, muita gente mandando mensagem para nós. Careca Coelho do Piancó acompanhando a gente. Boa noite, pessoal. Estou ligado no programa, acompanhando aqui o Tá Na Hora. Ligado, o Raimundo Pinto do Brejo também acompanhando a nossa programação. 21069403 para você mandar um alô. Alô para Pipoca Motense Tamar de Deus. Antônio e Tânia acompanhando a gente também, ligados aqui no nosso Tá Na Hora, nessa noite de segunda-feira, semana que está só começando. Bom, vamos falar do PT, porque o presidente do Partido dos Trabalhadores aqui no nosso estado, Francimar Melo, foi destituído de seu cargo e sua candidatura à reeleição sofreu impugnação. Por outro lado, o vice-governador Felipe Camarão, como é que ficou aí nessa disputa, João Coutrinho? O que você pode falar para a gente? Houve essa reunião do diretório aqui local, né, e destituiu aí o Francimar. O Francimar Melo, que está na foto, aí é o presidente do partido do Maranhão. A gente vai ter, Adalberto e Ricardo, um processo de eleição direta chamado PED, que acontece no dia 6 de julho. No dia 6 de julho, o PT vai eleger, né, seus diretórios, o comando nacional, os comandos estaduais, diretórios municipais. E aí nós temos 3 chapas aqui para o diretório estadual do PT. A chapa do atual presidente Francimar, a chapa do Raimundo Monteiro e a chapa do Genilson Alves. O que aconteceu? Eles se uniram aí e por 10 votos a 5, né, Ricardo, lá acabaram destituindo, impugnando, além de destituir o Francimar, impugnaram a candidatura dele, a reeleição no caso. O Washington Oliveira, que é apoiador do Francimar, o Washington Oliveira, que é um petista histórico, que hoje é secretário, inclusive, do governo do estado, ele até divulgou um áudio dizendo que isso é inócuo, que não tem validade nenhuma, que a direção nacional vai jogar isso, né, quando chegar lá na lata de lixo, na avaliação dele, não é? E que são grupos ali minoritários, segundo ele, dentro do PT, querendo criar confusão, né, ali no partido. E segundo o próprio Washington, é por isso que o PT no Maranhão não consegue eleger deputado, não consegue eleger vereador, não consegue eleger governador, porque eles internamente se degradeiam, né? Então, há essa questão interna do partido. E aí, a gente sempre diz, PT sem divisão, sem confusão, não é o PT. A gente já esperava por isso, Adalberto, não é? Toda eleição de PET tem confusão. É verdade. Eleição passada a gente viu recurso no Diretório Nacional, o Diretório Sapato, para não dar mais confusão, vamos dar 2 anos pro Lobato, vamos dar 2 anos pro Francimar. Foi a decisão que eles tiveram lá na Nacional, porque eles não conseguiram se entender. E continua isso, né? A gente vai ter mais confusão na eleição do PED, a gente vai ter mais divisão, vai parar na direção nacional de novo, pode ter certeza. É a direção nacional que vai ter que decidir essa questão aqui no Maranhão. Porque mal começou, já estão aí, né, fazendo recurso para a direção nacional, já estão destituindo, inclusive, o presidente, né? Foi 10 a 5, se eu não me engano, lá, ali no diretório local. Mas, segundo o Washington, a direção nacional não vai validar isso. A gente espera que eles disputem, Adalberto, no voto, não é? Mas mesmo no voto, a gente já viu aqui no PT. Teve gente que ganhou no voto, mas perdeu lá na direção nacional, num tapetão, inclusive com escolha de candidatura a governador. Certo. Então, vamos aguardar aí. Mas essa é a realidade de hoje. Pode ser que o Francimar, acho que tá, na minha avaliação, isso vai até ser revertido, viu, Adalberto? Quando chegar lá na eleição do PED, ele vai ser candidato novamente. Abraço para o Edevan Silva, que está acompanhando a nossa programação, ligado aqui no nosso Tá Na Hora, acompanhando o programa. O Pinho também está ligado com a gente. Obrigado, Pinho, pela sua participação. 2106-9403 para você participar, mandando a sua mensagem. Bom, vou continuar falando do Felipe Camarão, porque a deputada estadual Mical Damasceno pediu a exclusão do nome do vice-governador das pesquisas eleitorais, Ricardo.
Pois é, Adalberto, em que pese a deputada Mical, né, ter sido aí vítima de agressões absurdas, inimagináveis até, né, com aqueles prints que, de acordo com a Polícia Civil, uma perícia da Polícia Civil, eles são verdadeiros. Eu vejo um excesso aí não colocar ou não querer que se coloque o nome do Felipe em pesquisas pré-eleitorais ainda, né? Porque assim, não existe uma condenação, o partido não manifestou que ele não tem ou não será sequer pré-candidato, né? A pré-candidatura do Felipe, embora a gente tenha essa consciência de que encontra-se no momento de extrema turbulência, né? Seja por conta desse fato negativo com a deputada Mical, seja também por conta das articulações do Palácio dos Leões, ainda assim é um direito, né, dele ser pré-candidato e os institutos de pesquisas colocam o nome. Hoje as pesquisas para a presidência da República colocam o nome do Jair Bolsonaro, que está inelegível. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, o Lula da Silva estava preso e as pesquisas colocavam ele como eventual ou pré-candidato à presidência lá atrás, em 2018, né? Então é do jogo. Acho excessivo. Contudo, reconheço que é um direito da deputada ela que se sentiu ultrajada, né, ofendida, humilhada, tem o direito de extravasar aí o sentimento. Vamos em frente, você ligado, o nosso Tá Na Hora, estamos no rádio, na TV e na internet também. Aliás, na internet você pode conferir na íntegra, sabe o quê? O expediente final, com a Luísa, com o nosso Diogo Coutrin e o Ricardo. Também terminou agora há pouco na Rádio Difusora News o expediente final, mas lá no YouTube você pode conferir a íntegra do programa, tá bom? Abraço para o Antônio da Madre Deus, o Jorge Novenhais, a Luísa que está acompanhando a nossa programação, não a nossa colega Luísa daqui, mas a outra Luísa que está acompanhando a gente no centro, falou que não perde o programa. Obrigado, Luísa, pela sua participação pelo 2106-9403. Diogo Coutrin, a movimentação do ministro André Fufuca para fortalecer a sua candidatura ao Senado em 2026 tem ganhado aí corpo, né, com apoio inclusive de figuras políticas estratégicas em todo o Maranhão. Atualiza pra gente. O Fufuca, ele recebeu um apoio importante, que foi lá de Chapadinha, né, da prefeita lá do PL, a Belezinha. Ele também recebeu o apoio do próprio Fábio Gentil, hoje é secretário, ex-prefeito lá de Caxias, não é? E a filha dele também, Amanda Gentil. Então são apoios importantes, né, que o Fufuca tem angariado aí a sua candidatura. O Fufuca que hoje é do PP, né, participa da Superfederação, inclusive. União Brasil, PP. É um candidato que vem se movimentando para se viabilizar a senador, né? Um pré-candidato hoje ao Senado é o do Fufuca. E ele tem conseguido aí, eu acho que desses candidatos a senador, o Everton e ele são talvez os dois que mais têm conseguido apoio junto à classe política, em termos de prefeitos, em termos de partidos políticos, de deputados, não é? E pode ser a chapa, inclusive, Ricardo Adalberto, a chapa do governo, não é? Caso o Orleans seja realmente o candidato, né? Aí se desenha uma chapa, o Everton e Fufuca, aí com o Orleans sendo candidato. Mas isso é só uma conjectura, não tem nada fechado, são apenas conjecturas, não é? Então, o Fábio Gentil já era aliado aí do Fufuca antes, mas já antecipa, portanto, o apoio dele, do grupo lá de Caxias, que envolve, claro, obviamente, o próprio Gentil Neto, né? Todo o grupo do Fábio Gentil, que é um grupo muito forte em Caxias, tem que se falar isso, e na região também dos Cocais. E o Fufuca tem se movimentado bem, assim também como o próprio senador Everton, né? São os dois nomes aí que eu vejo, aí que tem um bom número de prefeitos, né? Bom número de lideranças no estado e que consegue transitar muito bem, não é? O Fufuca hoje tem um apoio, inclusive, de prefeitos importantes. Prefeito de Imperatriz, só para citar um exemplo, o prefeito do Rio do Amaral, lá de Imperatriz, a gente vê também. A gente fala da própria Belezinha, lá de Chapadinha também, do PL, o grupo dela, né, da deputada Luísa também. E, ou seja, é um nome aí que vem tentando construir, fortalecer a sua candidatura para senador no ano que vem. O John citou o senador Everton e citou o Fufuca. Eu morava em Brasília quando acompanhei de perto a chegada desses dois parlamentares lá
ao Distrito Federal. E é impressionante como que rapidamente eles conseguiram isso que o John falou. Uma influência muito grande em relação aos caciques do Congresso, naqueles nomes, viraram inclusive fontes obrigatórias da cobertura midiática rapidamente. No contato político com os colegas parlamentares também já se destacaram, ocupando lugar na mesa diretora. Enfim, o Everton, por exemplo, o líder do PDT em várias situações, né? Lá no Congresso Nacional, e eu estive lá de perto acompanhando os bastidores da política em Brasília. E percebendo como que essa movimentação foi muito intensa desses dois políticos. O Rubens Pereira Júnior também, na época que eu trabalhava lá em Brasília, se destacava em relação à comunicação, a forma como ele conseguiu, nas redes sociais, movimentar desde o seu primeiro mandato o seu nome, projetando, informando a sociedade, também chamou muito a atenção em relação aos demais parlamentares. São maranhenses que se destacaram e continuam se destacando no cenário nacional, e a gente aqui vai pontuando para você essa situação em relação à eleição de 2026 também, né? As movimentações que vão acontecendo. 19 horas mais 24 minutos, vamos falar agora de um assunto. Infelizmente o mundo inteiro para, né, diante dessa escalada de tensão no Oriente Médio, e a maranhense Verônica Pires, secretária de Inovação e Projetos Especiais aqui da capital de São Luís, segue lá em Israel em meio a essa escalada de tensão. A gente tem um vídeo, inclusive, que ela publicou falando sobre esse assunto. Ela viria, num primeiro momento, na saída de brasileiros lá do Oriente Médio, mas ela sentiu alguma insegurança em relação a essa saída e preferiu um segundo momento para fazer isso. A família toda preocupada, claro, aqui no Brasil, os amigos também, e a gente vai conferir um trecho desse vídeo agora. Hoje teve uma comitiva de prefeitos que estavam conosco, eram 13 pessoas, que voltaram para o Brasil através da Jordânia, e eles foram com escolta do governo de Israel até a fronteira da Jordânia, e de lá, se o espaço aéreo tivesse fechado, eles iriam para a Arábia Saudita. Não tinha ainda um voo certo, a FAB não tinha mandado um avião específico, tinha gente que ia com jato particular, tinha gente que ia, enfim, estava tudo muito confuso. Achei que não era seguro para mim ir nesse momento. Fiquei aguardando a melhor oportunidade, de acordo com as orientações da própria Embaixada de Israel. Eles agora estão tomando conta desses 6 que ficaram da nossa delegação do Brasil, mais 18 de outros países da América Latina, que também estão aqui conosco no mesmo instituto, na mesma missão. Então, eles estão organizando tudo para que cada um volte para o seu país da melhor maneira possível, da forma mais tranquila e mais segura. Ô, Ricardo, é uma situação, a gente fica imaginando assim, meu Deus, o coração da família, né? Expectativa, a tensão absoluta diante de uma situação como essa, e claro, cada segundo que passa, o desejo de logo rever seu familiar, de estar perto, enfim, é uma situação bastante difícil, Ricardo. Muito difícil, de aflição, né? Você ter um parente que está numa situação dessa lá, do outro lado do mundo, no meio de dos mais complicados conflitos, né? Que, inclusive, muita gente temendo aí uma guerra mundial por conta desses conflitos de lá. Agora sim, Adalberto, desde aquele tsunami de 2004, quando se tem alerta de tsunami lá na ilha de Sumatra, ninguém vai para lá, né, fazer turismo. Lá é um lugar paradisíaco, lindo. E a turma sabia do risco que estava correndo, porque lá já estava em conflito. Inclusive, o governo federal divulgou uma nota agora há pouco aqui. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que os políticos brasileiros que viajaram a Israel ignoraram alertas do Itamaraty para evitar viagens ao Oriente Médio, né? Claro que isso não tira a responsabilidade, né, do governo de conversar, dialogar, tentar buscar resgatar esses brasileiros que estão lá. Mas é preciso se levar em conta que o risco já existia, era um risco real, a guerra já estava acontecendo, e é meio que temerário de sair para uma área de conflito tão insano quanto esse que a gente está vendo lá. Nesse caso aí, foi o consulado de Israel que convidou, né, os prefeitos, os secretários para participar de um curso de segurança e tecnologia, não é?
Aí estão vendo não só a teoria, mas uma prática também lá, né? Porque essa situação bastante complicada. E aí alguns prefeitos não foram, Olavo Adalberto, e mandaram alguns secretários, né? A gente teve até casos de prefeitos do Maranhão que foram convidados, mas não foram, mas mandaram os secretários que quiseram ir, não é? Assim como do Brasil todo, não é? E acabaram lidando com essa situação. Convidado, eu agradeceria e dizia, vamos esperar mais um tempinho aí, deixa aí 2 anos a gente vai. É preciso avaliar bem a situação, mas claro que a gente torce aqui pela volta, pelo retorno imediato. E se solidariza com a família. Com a família, enfim, né? E minha preocupação, a atenção realmente é muito grande. Bom, você já viu que a sirene tocou, a nossa linha já está mandando todo mundo parar por aqui. Agora manda aqui em todo mundo. E aí a gente vai cumprir aqui com o horário, claro, já estourado, o nosso John Coutrinho e Ricardo voltando amanhã no Expediente Final na Rádio Difusora News, e a gente volta na TV também, se o bom Deus assim permitir. Olavo Sampaio segue com Tá na Hora Maranhão, e você, o rádio na TV, continua com a gente na internet também. Até amanhã.